muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias e eu tenho 43 anos, tenho cor parda, cabelos e olhos pretos, estatura mediana, estou trajando uma calça jeans, uma camisa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV. Eu vou usar uma tela interativa para anotações. Hoje nós vamos conversar sobre o governo Itamar Franco, que veio na sequência do governo Collor. Na verdade, foi a continuação do mandato do Fernando Collor, que acabou sendo interrompido quando Collor passou por todo aquele processo de impeachment e acabou renunciando durante o seu julgamento. E por conta de todas essas coisas, o Itamar Franco, que era o vice, acabou assumindo a presidência e concluindo os outros 2 anos que faltavam para terminar o mandato do Fernando Collor. Show de bola? Vamos ver então quais eram as características desse período? Vem comigo, olha só! Nessa época que o Itamar assumiu, o país ainda enfrentava inflação, ainda havia muita concentração de renda, estávamos em recessão econômica, o desemprego ainda era muito relevante e houve um agravamento da fome. Então era um cenário que não era dos melhores quando o Itamar Franco assumiu. Quando ele começa o governo dele, a ideia é montar um governo de coalizão. E é isso que ele tenta fazer, unindo diversos partidos, como o PFL, o PMDB, o PSDB, o PPR. Então ele tenta juntar ali, inclusive, tendências ideológicas para formar esse governo de coalizão, beleza? Em 93, nós já vamos ter um plebiscito, que é uma consulta pública que vai ser feita com o povo brasileiro e que estava prevista lá na Constituição de 1988. Já estava definido lá na Constituição de 88, que 5 anos depois seria realizado esse plebiscito. Para que o povo brasileiro seria consultado nesse plebiscito? A gente teria que escolher a nossa forma de governo, se seria uma república ou uma monarquia, e o nosso sistema de governo, se seria presidencialismo ou parlamentarismo. E aí, lá vai a consulta popular ser realizada, o plebiscito de 1993, e o resultado foi 66%. Acabou defendendo a república e apenas 10% a monarquia. Presidencialismo ganhou 55% dos votos. Parlamentarismo, 25% dos votos. Vale relembrar que nós já tínhamos tido uma experiência parlamentarista. Na época da monarquia, a gente teve o chamado parlamentarismo às avessas, e na época da república, a gente teve aquele período de 61 até 63, que foi também um regime parlamentarista, quando o João Goulart assumiu, em caráter excepcional dentro do parlamentarismo, e depois também fizeram uma consulta popular que trouxe o presidencialismo de volta. Então, a gente tinha tido essas 2 experiências parlamentaristas até então, mas quando vem o plebiscito, você vai ver que o presidencialismo vence com folga, 55% contra 25%. Show de bola? Outra coisa importante que acontece no governo do Itamar Franco é o Plano Real. O Plano Real ele foi anunciado em junho de 1994 pelo então ministro da Fazenda do Itamar Franco, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então cuidado com isso, cuidado para não confundir isso. O Plano Real ele veio na época do governo do Itamar. E o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda do Itamar. Cuidado para você não confundir e achar que o Plano Real foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele só vai ser presidente depois. Nesse momento ele ainda é ministro do Itamar. Beleza? Show de bola? Cuidado com isso. E aí o Plano Real, ele vai ser um plano super importante. O objetivo dele era conter a inflação. E com esse plano, a nossa moeda, a moeda brasileira, foi alterada para o real e foi equiparada ao dólar, o que facilitou as importações de máquinas e matérias-primas para a produção. Esse plano entrou em vigor em 1º de julho de 1994. Então, recentemente, nós tivemos aí o aniversário do Plano Real, né? O Itamar, na questão econômica, ele também vai seguir essa linha neoliberal como princípio econômico do governo dele. Ele vai procurar inserir a economia brasileira na economia mundial a partir da produção industrial e da exportação, principalmente. No governo dele, nós temos a retomada da produção do Fusca, que tinha sido deixado de ser produzido em 1986. E assim, nós vamos ter essa busca, essa ideia de facilitar o acesso a um carro popular nesse momento também no governo do Itamar. Além disso, nós tivemos outras medidas que foram relevantes no governo do Itamar. A diminuição da emissão de moeda, a elevação dos juros,
a diminuição de tarifas alfandegárias de diversos produtos, facilitando as importações, e uma política de privatizações para reduzir os custos públicos. Por conta disso, nós tivemos a venda de usinas, nós tivemos ali, como por exemplo, a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, a Açominas, a Cosipa, ali de São Paulo. Então, tudo isso estava dentro desse cenário de medidas adotadas no governo do Itamar. O Plano Real acabou tendo um sucesso inicial, a inflação chegou a cair de 50% aqui no mês de julho de 94 para próximo de 4% no fim de julho do mesmo ano. E isso gerou um certo otimismo na galera em relação a esse plano. Esse plano acabou trazendo uma popularidade para o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda do Itamar, como a gente já falou. E isso é interessante porque nessa época do Plano Real, o frango e o pãozinho francês se tornaram símbolos do Plano Real. Em 1994, era possível comprar 1 quilo de frango ou 10 pães franceses com uma nota de R$1. E aí, eu particularmente lembro muito bem desse momento, porque eu vivi, né, esse momento, e eu lembro da transição que a gente tinha que fazer, né? Primeiro para a URV, era 2.750, para depois chegar no real. Então, a gente tinha que transicionar ali na nossa cabeça para conseguir ir se acostumando com o valor das coisas a partir do Plano Real, da implementação da nova moeda, que foi o real. Agora, o Itamar também não escapou de crises políticas. No governo do Itamar, nós também tivemos denúncias de irregularidades entre 1993 e 1994, que também originaram uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse caso, a chamada CPI do Orçamento. Essa CPI apontou que havia desvio de verbas do orçamento por meio de tráfico de influência para empreiteiras, entidades filantrópicas, fantasmas, apadrinhados políticos. E aí, meus amigos, mais de 20 parlamentares foram denunciados, mas apenas 6 tiveram seus mandatos cassados pelo plenário da Câmara e tiveram direitos políticos cassados. E eles ficaram conhecidos como os anões do orçamento. Então, aqui também no Itamar, nós temos essa questão desse fantasma, né, da corrupção ainda tentando assombrar a população brasileira e o cenário político brasileiro. A popularidade do Itamar, ela chegou a 79% de aprovação nesse momento, apesar de todos esses percalços aí. E aí, quando terminou o governo do Itamar, nós tivemos uma nova eleição presidencial e para essa nova eleição, quem veio como candidato a presidente da República foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Ali, o cara que era associado ao sucesso do Plano Real, e ele vem, o Plano Real acaba sendo usado ali como um dos seus trunfos para vencer a próxima eleição presidencial, e ele acaba realmente vencendo a eleição e se tornando o próximo presidente do Brasil. Agora o Gui tem uma pergunta pra gente, Gui, fala pra gente. Professor, é possível estabelecer uma relação entre o Plano Real e a vitória presidencial do FHC? Sim, com certeza. Afinal de contas, o Fernando Henrique Cardoso, ele é o cara que é associado ao sucesso do Plano Real. E, consequentemente, na eleição presidencial seguinte, isso virou um grande trunfo de campanha. Vota em mim porque eu que fiz o Plano Real e a gente vai vencer, vai levar esse país para frente. Então, acabou virando realmente uma grande ferramenta de campanha para a eleição do Fernando Henrique Cardoso, e ele acabou sendo eleito presidente em 1994, com toda certeza. Show de bola? Agora vamos lá para a nossa pergunta de hoje. E a pergunta diz o seguinte: em novembro de 1959, Juscelino Kubitschek desfilou num Fusca conversível, acenando para funcionários na inauguração da fábrica da Volks em São Bernardo do Campo. O Fusca foi ainda um dos símbolos do governo Itamar Franco, que deu incentivos tributários para que a empresa voltasse a produzir o automóvel no Brasil. E aí, a pergunta que não quer calar é, o texto é um texto da Folha de São Paulo, Fusca foi usado por JK e Itamar. Pautando-se em intenções político-econômicas distintas, a utilização do Fusca por Juscelino Kubitschek e a adoção do mesmo modelo de carro por Itamar promoveram, respectivamente,
Quando ele fala respectivamente, a gente já sabe que tem que ser dentro da ordem, né? Então, teoricamente, o primeiro tem que ser relacionado ao JK e o segundo tem que ser relacionado ao Itamar Franco. E aí, qual seria, então, a linha que a gente iria seguir para poder associar as respostas desses dois presidentes? A letra A diz desenvolvimentismo e neoliberalismo. A letra B fala autoritarismo e democracia. A letra C fala keynesianismo e populismo. A letra D fala fordismo e toyotismo. E a letra E, globalização e nacionalismo. Qual seria, então, a associação que a gente poderia fazer a esses dois presidentes, né? O JK, na sua respectiva época, e o Itamar Franco, na sua época, na sua fase também. Se a gente pegar o desenvolvimentismo, a gente vai conseguir associar ao JK? E se a gente pegar o neoliberalismo, a gente vai conseguir associar ao Itamar Franco? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que o JK, ele defendia desenvolver o Brasil por 50 anos em apenas 5 anos. Ele tinha o plano de metas dele. Ele seguia essa ideia de combinar o capital nacional com o capital internacional, com o capital privado, para poder promover esse desenvolvimentismo no país. Então, o JK poderia ser associado a esse primeiro termo. Agora, o neoliberalismo, a gente consegue associar o Itamar? Com toda certeza. O Itamar, ele vai seguir também, do ponto de vista econômico, essa mesma linha que já estava sendo seguida ali pelo Collor, né? Essa agenda neoliberal em conformidade ali com a agenda imposta pelo FMI, pelo Fundo Monetário Internacional. Então, ele vai seguir nessa mesma linha, também daria para associar o Itamar ao neoliberalismo. Então, essa aqui já estaria linda pra gente, né? Dizer que o JK foi autoritarismo, não, porque o JK aqui não encaixaria, porque o JK, quando ele governa, ele está na fase da República Liberal, naquela fase da República Liberal Populista, é aquele período ali de respiro democrático entre a ditadura do Vargas e o golpe militar. Então, está nessa fase ainda democrática. Então, não daria para associar isso aqui com isso aqui e colocar só o Itamar da democracia, né? O keynesianismo é aquela intervenção moderada do Estado na economia com o populismo, não vai encaixar aqui. E as demais também, que seguem mais na linha industrial, tanto o fordismo quanto o toyotismo, não vão associar aos dois presidentes e muito menos a questão da globalização e do nacionalismo, porque a gente vê nessa agenda neoliberal essa internacionalização. Então, essa abertura também do país para o capital internacional. Consequentemente, o que conecta esses dois é a questão do Fusca, mas em contextos históricos diferentes e dentro de algumas especificidades que marcam tanto o governo JK quanto o governo do Itamar. Show de bola, minha gente? Então, é isso. O governo do Itamar é um governo marcante também. Ele conclui o mandato do Collor, os 2 anos que faltavam, e ali a gente tem o Plano Real, que fez aniversário recentemente, né? Em 2024, fez aniversário o Plano Real, 30 anos de Plano Real, o plano que estabilizou a moeda brasileira, que resolveu a questão da inflação, que era galopante, né, na época, na história do Brasil, e, consequentemente, foi um marco super importante na nossa história econômica nessa época do Itamar e acabou contribuindo para a vitória do Fernando Henrique Cardoso na eleição presidencial seguinte. Show de bola, minha gente? Hoje nós vimos então o governo do Itamar Franco, um assunto super importante para o vestibular da UEA. A gente quer recomendar que você baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais, porque aqui a gente está fazendo tudo com muito carinho para que você esteja plenamente preparado para passar no vestibular da UEA. Um super abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!